Nesse último final de semana, estreou a série Tremembé no Amazon Prime. Confesso que eu fui assistir um pouco pelo hype, né? Até porque eu estava lá no estúdio quando o Ulisses foi lá divulgar, né? E acabamos conversando ali nos bastidores, ele falando sobre como foi, como chegou a ideia de fazer a série, como foi a produção, enfim. E ele deu, obviamente é dele, mas muito positivamente o que ia acontecer. Então eu fui assistir com essa intenção. Eu não fui com muita expectativa. Mas olha, fui surpreendido positivamente, mas muito, muito, muito. A série, ela é muito bem feita, muito bem produzida, gravada, fotografia excelente. Os atores escolhidos estão fantásticos. A caracterização dos personagens com a realidade é muito próxima. Chega um momento que você realmente acha que Marina Rui Barbosa, quem que está ali é Suzane. De tão boa a interpretação e a produção que está sendo feita. Mas enfim, fui assistir a série tem 5 capítulos, e ela conta, vamos chamar a história, né, da prisão de Tremembé, que é a prisão dos famosos, onde, coincidentemente, no final dos anos 90 até hoje, né, deve ter gente lá, nos últimos 20 anos, os criminosos mais famosos ou mais hypados que tivemos estavam ali simultaneamente presos. Então, a série, cada capítulo conta a história de um crime, mas todos os capítulos estão interligados, porque eles estavam convivendo juntos. Então, temos Suzane Richthofen, conta o caso dela, como ela foi parar em Tremembé e como foi a estadia dela e tudo que ela fez. Temos a Matsunaga, Elise Matsunaga, também conta um pouco da história dela. No comecinho ali, coisa de 5 minutos depois, é toda a trajetória dela. Então, por que ela cometeu o crime e como é que foi o desenrolar dentro da prisão. Tem a história dos irmãos Cravinhos, que junto com a Suzane estavam ali em Tremembé também, só que em alas diferentes. O caso dos Nardoni. Estavam ali, então são 2 casos separados no mesmo episódio, mas do pai, né, e da Jatobá, que estava junto com Suzane ali. Caso do Dr. Roger, aquele que fazia inseminação artificial, né? Conta também o caso dele. E o jornalista, que eu não me lembro o nome, mas eu vou pegar aqui, que ele estava preso, ele era ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, ele foi preso por corrupção, e ele era jornalista formado, então ele estava lá preso, e ele presenciou a chegada e a vivência de todos eles lá, e documentou tudo em livro, num livro que ele foi publicado sem autorização da justiça. Então foi absurdo a riqueza de informações, porque ele tinha depoimento de todos lá. Fora que tinha mais uns 5 criminosos que não entrou nos capítulos, que eu não lembro dos crimes, mas a Marina, que a gente estava assistindo junto, ela lembrava dos casos, mas eu não vou lembrar agora para citar, mas enfim, tinha mais uns casos que passou no Datena, enfim. E aí, a série começou mostrando de Suzane Richthofen até... Aí tem um personagem que é um elo ali importante na série, que chama Sandrão. Deixa eu colocar aqui na tela. Cadê Sandrão? Aqui. Sandrão era quem comandava a prisão na ala feminina de Tremembé. Ela que mandava e desmandava. Então tudo passava pelas leis e pela palavra de Sandrão. Qualquer coisa que acontecia ou deveria acontecer, Sandrão é que determinava sim ou não. Sandrão, nossa, e é assim, eu vi os vídeos reais com o vídeo do Gugu, né? Cara, é muito igual o que a atriz fez. O que a atriz desempenhou é absurdo, é muito bom. Então, Sandrão, ela tinha um caso ali com Elise Matsunaga.
eu me surpreendi porque eu não sabia dessas informações. Eu fui pesquisar e era tudo real. Então, para você galgar espaços lá dentro da cadeia, você tinha que se envolver com o Sandrão. Então, a Elise era a primeira dama lá de Tremembé. Até que chegue Suzane. Suzane chega, Richthofen, ela chega e identifica ali quem que manda no bagulho. E ela descobre que é Sandrão. E aí o que ela faz? Ela consegue separar Elise Matsunaga de Sandrão e se casa com o Sandrão lá dentro. E é uma riqueza de detalhes e tudo isso é... Na verdade, tudo que tá na série, Ulisses tem provas documentais, né? Então, é espetacular a narrativa de como é feita, como Suzane arquitetou tudo isso, até que Sandrão, ela é solta, ela é liberada da prisão. E Suzane, ela se torna a manda-chuva, ela que manda dos bagulho lá, depois. Sandrão passa o bastão pra ela. E Suzane vai lá e passa a perna em Sandrão, pô. É tão absurdo, a história é tão criativa e me surpreendeu ser real. Só pra vocês terem uma ideia. Quem negociou a entrevista que Suzane deu pro Gugu foi Sandrão. Ela que tinha que autorizar se poderia gravar ou não dentro da cadeia. Aí o produtor do Gugu foi lá, negociou com o Sandrão por 120 mil. Sandrão foi lá, beleza, tá fechado, e ordenou que a Suzane desse a entrevista. E quando foi falar com a Suzane, Sandrão diz o seguinte: Gugu vai te pagar 100 mil pra você dar a entrevista. Ou seja, 20 mil era de comissão. Quando, na hora de assinar o contrato, depois da entrevista dada, Suzane vai assinar o contrato e descobre que Sandrão passou a perna nela, ela vai lá e passa a perna em Sandrão. É uma história maravilhosa, assim, com tanta riqueza de detalhes. E o que me chamou a atenção, e o que eu até falei pra Marina quando a gente estava assistindo, falei, a Suzane é uma personagem tão criativa, com uma narrativa tão criativa, e ela tá na metade da vida ainda, hein? Tudo que ela já fez até hoje é tão absurdo que vai cativar as pessoas. Eu falei, ela vai se tornar uma personagem que a nova geração vai começar a ter uma afinidade, assim, de tão... É tão bizarro que ela fez, que ela vai conseguir reverter a imagem dela. Ó, o careca aqui, ó. Léo, eu tô vendo. Falta o último episódio, mas tem umas falhas nas datas, não? A Lizzie chegou em Tremembé depois da Suzane. Então, a questão das datas é só pra ter uma narrativa lógica na série. Pra eles conseguirem unir as histórias. Não é um documentário. Mas isso, careca, depois que acaba, você vai ver o último episódio, não faz diferença essa questão de datas. Porque os fatos, a narrativa como foi feita, tudo se encaixa ali. E fica bonitinho, entendeu? Então, falando de Suzane, ela aprontou tanto e por que ela não é considerada uma psicopata? Ela conseguiu burlar o laudo. Ela conseguiu ser considerada uma não psicopata. Então, o que Suzane fez até agora na vida e talvez, eu acho que ela é a maior criminosa. Tipo a Carminha da Avenida Brasil, Suzane para a criminalidade do Brasil. Como personagem, como quantidade de histórias. E olha que ela está na metade da vida ainda, ela pode aprontar muito mais. Ela largou Sandrão, ela arrumou um namorado que ela se casou para poder ter a saidinha. E depois já largou o cara, então hoje ela é casada com um médico, ela tem uma filha, um filho, eu não sei. E ela deve estar aprontando absurdamente ainda. Cara, eu vou falar a verdade pra você, eu não tenho uma opinião formada sobre essas séries que retratam esse tipo de assunto, entendeu? Porque geralmente, cara, romantizam demais, né? Porque não é um documentário. O documentário, ele mostra a realidade. As séries, eles sempre romantizam, sempre tem que ter um enredo pra né? Então, E o criminoso vira herói, mesmo pô. sendo todos vilões, sempre tem um mocinho vilão. Por exemplo, lá no Twitter já estão chamando a Elise Matsunaga de diva.
Exato. A Eu vi TikTok isso. é aclamada. Eu vi a da Suzane falando, o único erro dela foi ter sido pega. Porque tudo que ela sofreu na vida justificava ela ter feito. Eu vi esse tweet. Então, é muito complicado. Eu não sei se deveriam explorar tanto esse universo. Mas, como eu disse, não é opinião formada. Agora, as caracterizações ficaram absurdas. O Nardoni é o próprio, cara. É impressionante. Na verdade, a Suzane chegou antes que a Elisa em Tremembé, só que ela ficou no regime fechado. Aí a Elisa, ela foi antes pro regime semiaberto, que é aquele galpão ali onde as histórias acontecem. E aí depois que a Suzane foi pro regime semiaberto, por isso que ela chega depois. Mas no fechado ela chegou antes. Na história ela tá em outro presídio. E aí ela... então, não sei quem é. Bruce de Nova York. É o Bruce de Nova York. O Bruce, na série, ela está em outro presídio, aí ela consegue uma audiência, ou falar com o promotor, ela convence o promotor, seduz o promotor a transferi-la, e aí quando ela vai pagar esse favor que ela conseguiu, ela denuncia ele denuncia de assédio o promotor, e o promotor se ferra e ela vai sendo transferida. Então eu não sei se era a questão de ala ou ela estava em outro presídio. Na série, como fala o nome do presídio, eu acho que era de outro presídio pro Tremembé. Porque geralmente, cara, outra coisa, o Gugu era um caráter muito duvidoso, né, velho? Morreu, beleza, mas o cara era muito escroto, cara. Muito. Fazia umas paradas pela audiência, que era simplesmente tudo pela audiência mesmo. Muito. E foi quem é o ator que fez? Paulinho Vilhena, que está muito bem ali também representando o Gugu. E a negociação por audiência é retratada ali na série e era absurdo, pô. Era um absurdo que o Gugu fazia. Mas era TV dos anos 90, pô. Não tinha o que fazer. Era assim. A regra era essa. E aí, temos dois personagens que eu quero falar sobre os escravinhos. Que o desdobramento aqui, até por coisa que o Paulo falou sobre romantizar. Primeiro, uma parte mais pesada, que é a da Ana Carolina, né? Falando sobre a opinião dela sobre a série Tremembé. Que é muito do que o Paulo levantou aqui. Falar sobre a série Tremembé. Eu sei que muitos de vocês têm me perguntado sobre o tema e eu preciso falar. Não vou assistir a série, optei por isso. É algo que conta a minha história, mas uma coisa sou eu falar sobre a minha filha, sobre a minha história, sobre o que eu vivi. Outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então existe uma grande distância e um cuidado que eu quero ter com a minha saúde mental. O que me preocupa nessas questões é trazer criminosos para os holofotes e tratar como se eles fossem celebridades e não com a seriedade de cada caso. Nós que ficamos somos vítimas secundárias. Isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ser respeitado, a gente tem que ser cuidado. Nesta série conta sobre vários casos, não só o meu. E essas vítimas ficaram e elas precisam ser lembradas e tratadas com respeito. A gente sabe que as leis do nosso país, elas ainda são muito brandas e elas precisam ser endurecidas em relação a isso. Ver muitos desses criminosos, eu acredito que até a maioria hoje, já soltos, é o que me preocupa. É o que a gente está tratando como normalidade e é isso que eu realmente não quero. Então eu peço responsabilidade para que a gente não trate esses criminosos como celebridades, que a gente distancie o que é real do que é ficção e que vocês não encaixem isso para que eles não se tornem pessoas públicas e até virem aí os seus extremos de terem, como a gente já viu, influenciadores, pessoas idolatrando. Então Exato. Essa é a minha única preocupação e é por isso que eu realmente vim aqui, tenho a responsabilidade de falar com vocês e eu espero que vocês também tenham essa responsabilidade ao assistirem essa série. Vamos falar. É isso aí. Então, muito do que o Paulo levantou, e eu acho isso também, e assistindo a série, olha que eu tenho uma visão um pouco mais técnica da produção ali feita e também da repercussão. Eu
já tive essa sensação de que Suzane, a Elise, então, todos os personagens ali vão ser romantizados ou até se tornarem uma influência, personalidades, não de forma negativa como já são, mas de uma forma endeusada. Enfim, é uma loucura isso. Mas é muito importante a colocação aqui da Ana Carolina sobre o ocorrido, porque a nova geração, assim, os mais velhos como nós, que vivenciamos, presenciamos na mídia a repercussão dos crimes e vimos acontecer e a dor dos familiares, a gente presenciou, a gente tem outra opinião. Os mais novos, a geração Z, os adolescentes de hoje, que não presenciaram, não conseguem mensurar a dor dos familiares, vai romantizar, e isso é muito, muito delicado. E precisa se ter falado mesmo. Então é importante que influenciadores dessa nova geração, que influenciam os jovens, se posicionem dessa forma para não ter essa romantização que é muito delicada. Inclusive já deixa o like aí, você que está na live, por favor, vamos bater aí a quantidade de pessoas que estão online com a quantidade de likes. E aí, essa é a parte mais pesada da Ana Carolina, e eu trago também sobre os irmãos Cravinhos, algo que eu não sabia, mas que foi relatada na série, que os irmãos Cravinhos, eu não lembro o nome agora, Christian é o irmão e o Daniel, talvez, é o ex-namorado de Suzane. Os dois que fizeram, praticaram o crime. Eles estavam presos ali em Tremembé e é relatado que o Christian, ele era um bissexual. Fora da cadeia, ele era casado e tinha algumas namoradas. E dentro da cadeia, ele falou, ali, como ele falou com o companheiro dele, aqui é nosso mundo. Então ele tinha um romance lá dentro. Até aí, tudo bem. Faz parte da história, da narrativa. O que tá pegando é que, não sei se o Careca chegou, se foi no quarto episódio, no último, um dos personagens lá, o namorado do Christian, ele chegou com um vestido na cadeia. E no último episódio, o Christian pediu que arrumassem uma calcinha fio dental para eles terem a última noite de despedida. Até aí também estava dentro da narrativa tudo ok. O que surpreendeu foi que, quando o rapaz, o namorado, chegou de fio dental, o Christian falou, eu pedi a calcinha, mas não era para você vestir. E aí ele foi lá e vestiu e teve a noite de amor com o companheiro. Isso aí teve uma alta repercussão, porque o Christian se posicionou e falou o seguinte, não acreditem, a série é mentirosa. Foi a posição dele. Isso no dia seguinte. Aí, Ulisses se manifestou e postou a calcinha que foi usada na noite de amor. Falou, quando eu faço um documentário, né, um livro ou a pesquisa, eu preciso de provas escritas, reais, concretas e físicas. E ele postou, está aqui a calcinha que Christian usou. A gente tem a ver com a vida particular dele? Não tem a ver. Cada um faz o que quiser. Só que é entretenimento para a população brasileira. Christian poderia ter ficado, gente, é isso aí, tá tudo certo, é minha vida particular, todo mundo ia ficar e apoiar o cara. Mas não, ele foi negar, e aí o Ulisses foi e trucou. Então, deixa eu ver se tem... não foi no do Ulisses, foi em algum Instagram de fofoca, eu não vou achar agora. Mas ele foi lá e postou. Então pesquisem aí o Ulisses falando sobre o irmão Cravinho, o Christian Cravinhos. Aqui temos ele detonando a série, né? Isso aqui é o real, isso aqui é o ator. Dizendo que era mentirosa. Aí o Ulisses foi lá e provou que essa calcinha existiu mesmo. Loucura, né? E aí temos também aqui o jornalista que escreveu o livro. Foi preso e escreveu lá dentro. Ele reclamou da série. Mas ele não reclamou do teor, da abordagem do diretor. Ele abordou o quê? Ex-prefeito
condenado por corrupção, reclama de ser vivido por um ator feio. Queria o Fábio Assunção, pô. O Brasil é uma fábrica de meme. Esse país aqui, gente, esse país não é pra amador, não. Isso aqui é loucura. Mas tá aí o livro que foi proibido, que ele escreveu lá enquanto estava preso. Então, ó, recomendo essa série. Ainda mais você que viveu nos anos 90 e 2000 e viu esses crimes acontecerem. O que me surpreendeu mesmo e que me cativou na série foi entender que eles estavam todos juntos ali no mesmo lugar, sabe? Quase que um Big Brother, uma fazenda dos criminosos, estava todo mundo ali, como as coisas aconteceram. E como tem o relato de detalhes por causa do livro, a série conseguiu reconstituir o ambiente, as cenas, tudo como foi. Então, para você que gosta de reality show, gosta da Fazenda, gosta do Big Brother, é como se você estivesse assistindo o momento que eles estavam presos ali. Certo? Então, é muito importante que você se inscreva aqui nesse canal de cortes, deixa seu like. Eu vou deixar também um link aqui, ó, de produtos com desconto. Tem uma lista assim, não é só produto, não é só equipamento para áudio e vídeo, não. Tem uma série ali, ó. Clica no link que tá aqui embaixo, que você vai ver. Se quer comprar alguma coisa agora em novembro ou em dezembro, tem link com desconto aqui. Você não paga nada mais por isso e me ajuda clicando e comprando ali o que você precisa. Beleza? Essas lives acontecem no canal principal, do Léo Sui, tá o link aqui também na descrição. Todas as terças e quintas, às 11h30 da manhã. Esteja presente, porque essa live fica privada só para membro, então se quer ver ao vivo, quer participar também, dando a sua opinião, seu pitaco, aqui nesses cortes, vem fazer parte da live, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.